pessoal, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma pequena revisão a respeito de alguns conceitos que foram vistos. A gente quase não teve aula nesse segundo bimestre, durante a pandemia inteira, né, por conta de alguns feriados e rodízios. A nossa aula a respeito da conservação do solo ficou bem comprometida. Visto isso, eu decidi fazer um compilado a respeito dos conceitos mais importantes que nós devemos levar aí para adiante. E vou fazer uma breve revisão a respeito sobre erosão. Depois nós vamos falar sobre terraceamento, uma forma prática que a Embrapa recomenda. Eu achei bem legal, bem prático. Acho que é uma coisa que dá para a gente adotar nos sistemas de cultivo que nós formos dar consultorias ou até mesmo assistência. E também está relacionado ao quê? Está relacionado a formas práticas que não demandam muitas ferramentas. Então, não vai ficar muito oneroso em relação ao procedimento, aos materiais necessários. Resumindo, qualquer produtor pode adotar essa prática. Claro, existem outras fórmulas de terracear, com certeza, existem fórmulas bem complexas, inclusive. Porém, como a nossa disciplina visa, em pouco tempo, adotar sistemas viáveis para a agricultura da nossa realidade, acho que vai caber bem essa forma prática que eu vou mostrar para vocês. Bom, sobre a erosão do solo, né? A gente vai ter, o que é um conceito rápido a respeito de erosão? Ele vai ser um processo de desagregação das partículas, em que vai ter como agentes de erosão, muitas vezes o vento, as águas, as geleiras. O solo, ele é um recurso não renovável, apesar de estar em formação por milhões e milhões de anos, nós, dentre a era que habitamos e produzimos, não conseguimos reerguê-lo ou reestruturá-lo se um processo de erosão for extremamente acelerado e avançado. A gente tem, então, que a erosão pode causar, além de problemas em relação à produção agrícola, a gente tem efeitos na paisagem e visa, se um solo erodido, a gente não consegue ter um desenvolvimento de uma agricultura. Os agentes causadores da erosão são diversos. A gente está acostumado só a falar sobre a água, mas aqui existe uma complexidade maior. Podemos dizer, então, que se nós fizermos um desmatamento ou uma retirada da cobertura florestal, a gente está expondo aquele solo aos agentes erosivos. O manejo intensivo também e inadequado, visando aquela questão da aptidão agrícola que nós vimos na aula passada, poderá também causar esse processo erosivo. Além do que, fazer o cultivo que é considerado morro abaixo, ou seja, que não é em curvas de nível, né? Então, seria em favor à declividade. Queimadas, a gente queima matéria orgânica, desestabiliza os agregados desse solo, podendo expor ele a maiores agentes erosivos. Pastejo em excesso, o tráfego alto de máquinas, a não conservação a partir de palha e etc. Então, a gente tem dois tipos de erosão. A geológica, que é onde formou-se os relevos, e a erosão que está relacionada aí a alguns fatores, por exemplo, como os ventos, né? Então, são regiões planas, que apresentam poucas chuvas. Já existe uma vegetação natural limitada, então são solos que não têm condições muito altas de cultivo. Movimentação dessas partículas, né? Então, são a partir de ventos de 15 a 30 km por hora, são bem excessivos, assim. A erosão hídrica, então, a gente tem as três principais, o que significa, né? Significa a laminar, que é a inicial, que é a remoção uniforme, então a gente vê como um todo, muito dificilmente a gente percebe a sua identificação no campo. Então, ela ligeira, ela é menor que 25% do horizonte A vai embora, moderada de 25 a 75%, severa a gente tem já acima de 75% com o B aparente, muito severo o horizonte B de 20 a 75%, e extrema ou severa já a
gente tem com o horizonte C exposto. Em sulcos, vai ser, então, a evolução dessa exposição, dessa erosão, já quando a água toma um caminho preferencial. Então, a gente pode ter um caminhamento da água e essas valetas, né, ou sulcos, por conta da concentração da enxurrada nos locais de preferência. Então, a gente pode ter uma frequência ocasional, frequente ou muito frequente. E isso vai delimitar também a profundidade em que ele vai atingir. A profundidade sendo superficial, rasa, profunda ou muito profunda, ocasionando as vossorocas. E as vossorocas, então, ou bossorocas, ravinas, que são aquelas configurações da paisagem muito elevadas de erosão. A gente tem que esse processo ocorre muitas vezes e é dificilmente o desenvolvimento da vegetação. A ravina, né, que é um processo erosivo da origem geomorfológica, então, dependendo da formação que a gente tem do solo, ela tem ou não preferência pela questão estrutural. E a vossoroca já são processos erosivos acelerados, que dependem, então, desse conjunto de degradação do solo. Então, alguns exemplos, né, a erosão laminar num campo, a preferencial da enxurrada, a erosão em sulco, vossorocas aí, é muito fácil a gente identificar as vossorocas pela sua forma de, como dizíamos, né, espetacular de erosão, e algumas erosões aí, como a de pedestal, que é bem interessante, né, e também está dentro da erosão ao longo do tempo. Então, a gente tem esse exemplo aí na região de Minas Gerais, a vossoroca desse terreno constituído por granitoides, né? Então, existe uma rocha granítica próxima e o condicionante vai ser a existência de um horizonte C de textura arenosa, pouco coerente e extremamente erodível, ou seja, no caso, foi favorecido porque o horizonte C é muito fraco, então a gente tem essa preferência do ciclo da água e a erosão relacionada à estrutura desse horizonte C. Então, a gente tem que a erosão hídrica está relacionada pela chuva, é o principal agente, né, o escoamento superficial. A gente pode ter agentes naturais ou antropogênicos, que seria a interferência do homem. A gente pode ter a relação entre a chuva e a do solo. Então, o que isso quer dizer? A chuva é um fator ativo e a erosão do solo é um fator passivo. Então, a chuva ela vai entrar de forma gerando a energia e o solo vai receber. Então, se ele tem essa condição de segurar e ter mais resistência, ele vai sofrer e vai tentar, assim, evitar esse processo erosivo mais evidente. E os fatores associados, então, é o clima, quando a gente fala da chuva, do vento, da distribuição dessa chuva, né, da intensidade. A topografia, óbvio, a questão do relevo é muito interessante, muito importante a gente frisar que é um conjunto, não é isolado. Cobertura, ausência ou presença de cobertura vegetal e o solo, então a natureza dele, né, a textura, a permeabilidade, profundidade e o manejo. Aí a gente vai ter, né, as transformações, que são um exemplo, que as transformações, né, a formação do solo e a erosão são maiores nos solos mais acidentados. Já os solos mais planos são envelhecidos, né, e aí a erosão é pouco intensa. Isso aqui, pessoal, é só a título de curiosidade para vocês. A equação universal de perdas de solo é bem conhecida. E essa equação, ela tá em função do quê? De 6 variáveis. 4 delas ligadas às condições naturais. Quais são essas 4? Então, a gente tem a erosão da chuva, a erodibilidade do solo, o comprimento de rampa, que seria a declividade, o comprimento da rampa de uniforme declividade e a declividade. E 2 ligadas ao manejo e cobertura do solo, que seria a cobertura e as práticas conservacionistas. Então, a perda de solo por unidade de área, tonelada por ano, vai ser proporcional. Então, é tudo um multiplicado pelo outro, certo?
Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, na região de Campinas, a gente vai ter aí aquelas variáveis todas preenchidas, então a gente vai ter que por ano, pessoal, a perda vai ser aí por volta de 13 toneladas por ano, em decorrência da declividade, né, uma declividade excessiva de 15%, uma largura de rampa de 40 metros. Então, o que significa isso? Significa que sem nenhum tipo de prática ou nenhum tipo de cuidado, a gente pode ter perdas extremamente elevadas, e esse comprimento de rampa está relacionado à velocidade da enxurrada, né? Então, se a gente analisar o R, que vai ser 6.700, né, que está relacionado à erosividade, então foi calculado a erodibilidade do solo, tá tudo relacionado aí a tabelas e correlações. Então a gente vai ter esse exemplo de uma cultura perene, né, morro abaixo, ou seja, provavelmente aí é uma cultura florestal inicial, né, e uma cultura anual em contorno. Então a gente tem um problema sério aí, então, né, relacionado aí a todas essas características. Então, se a gente fizer o café, desculpem, pessoal, agora que eu me atentei, né, às culturas. Então, esses cultivos, quando sendo de milho ou de café, a gente tem essa diferença. Então, a diferença é que uma cultura como o café, talvez relacionado aí ao processo, que vai ser muito maior em relação ao quê? O que é maior? As práticas conservacionistas do milho, elas possuem maior influência para segurar, né? Já o café, então, ele vai ter uma maior perda de solo, exatamente por essas características. É só vocês compararem aí. Então, chega a 12 ou 13 toneladas por ano. Tá? Desculpem, fiz confusão com outra transparência que eu havia preparado aí com relação a outras culturas. Então, o café é uma cultura perene, ela vai ficar lá por anos. Já o milho, ele vai sair anualmente. Aí a erosividade, né? Então, o splash, né? A formação do splash está relacionado a essa desagregação das partículas e do solo. Então, a erosividade dela está relacionada ao potencial em causar erosão. E está relacionado diretamente com o impacto das gotas. Elas vão despreender, né, as partículas, vão transportar, e a erosão muitas vezes está relacionada a essa desagregação e a deposição dos materiais mais finos, o que podem ser depositados em outras regiões. Então, claro, vai depender do tipo de chuva, do solo, do relevo, né? Então, é uma relação que, quanto menor a cobertura vegetal, maior o efeito da erosividade. Bom, então isso já dá um indício de um indício do que se deve ter sempre, né? Cobertura vegetal. Bom, a erodibilidade do solo também está relacionado ao solo, características de erosão. Então, a mineralogia, quando a gente fala das argilas 1:1, argila 2:1, obviamente que quando a gente tem os processos de óxidos, argila 1:1 e argilas 2:1, a gente tem um aumento da erodibilidade também, que vai ser a suscetibilidade do solo à erosão. Então, a micromorfologia, o que está relacionado? A morfologia, por exemplo, a cor, o aspecto, solos vermelhos, a gente tem essa questão em relação à erodibilidade do solo. A estrutura, se eu tenho uma estrutura granular e laminar, vai diminuir também a erodibilidade. Textura, pode-se dizer que mais fina, maior será a erodibilidade, porém a gente precisa observar a mineralogia. A magnetita na fração areia, né, nos latossolos vermelhos, muito gipsíticos, ou seja, argila 1:1. Permeabilidade, aquelas 7 classes, né, pode ser de muito lenta a muito rápida. Então, quanto maior a permeabilidade, menor é a erodibilidade, porque vai muito rapidamente infiltrar. E a estabilidade de agregados também, né? A gente tem que a estabilidade de agregados maiores, elas têm menor erodibilidade desse solo. Mas, pessoal, isso daí é só a título de curiosidade, porque
essas equações de perda, elas são usadas muito em trabalhos de pesquisa de longos anos. Então, é interessante vocês conhecerem que dá para mensurar, e é exatamente por isso que a gente fala que certas culturas, se não tiver a cobertura vegetal, elas tendem a ser mais a degradar mais ao solo do que outras. A matéria orgânica também. Quanto maior a matéria orgânica, mais agregado eu vou ter no solo. Mais agregado, eu vou ter maior estabilidade, menor erodibilidade. Micro-organismos, se eu tenho alta concentração, eu tenho maior agregação do solo, a mesma coisa. Reatividade dos óxidos, frações mais reativas. O ferro associado à matéria orgânica confere menor erodibilidade, maior grau de agregação. Topografia, declive, suave, menor efeito do comprimento de rampa, menor o declive, etc. Espessura também, estabilidade. Forma da encosta, se é côncava ou convexa. A convergência das águas, erosões mais localizadas, tendem à formação do sulcos. Convexas, mais uniformes e laminares. Né? A erosão também, depósito de sementes nutrientes nas partes mais baixas, e já convexas são retiradas do sistema. Instabilidade maior é pela concentração de água na convexa e instabilidade maior pela ausência de cobertura vegetal nas áreas de concentração de água. Então, aí a diferença entre a forma da encosta também vai influenciar. E a tolerância, né? Quantidade de solo que vai ser perdida por erosão, mas mesmo assim o solo vai manter um nível de produção por um longo período, né? Então, com base na profundidade do solo, relação textural entre os horizontes superficiais e subsuperficiais. Então, aqui a questão de ser côncava ou convexa, tá? A questão da erosão. Então, a gente tem a textura, a espessura, o material de origem, agentes cimentantes. Então, inúmeras as relações que temos aí. Então, alguns solos, né? Alguma relação da erosão dos horizontes superficiais para as unidades dos agrupamentos do solo. Então, a relação da erosão, o horizonte. Pessoal, o podzólico é o argissolo, tá? É uma nova denominação argissolo. Isso daí é uma tabela mais antiga, né? Antiga de 99, a nova classificação, se eu não me engano, entrou em vigor em 2006. Então, em 99, utilizava-se o termo podzólico, ao invés de usar o argissolo, tá? Então, a gente vê aí que a relação de erosão, né, vai ser diferente em relação ao B textural belatossólico. Então, esses dois agrupamentos aí, a superfície, a subsuperfície, notem que o B textural, por ter a superfície mais arenosa do que o horizonte B é argiloso, né, do B textural. A gente vê essa diferença aí. Da mesma forma, o B latossólico, né, só que o latossolo, ele vai apresentar algumas características dependendo da sua coloração, né? Bom, são informações aí para vocês entenderem a relação de alguns termos. Né? E o fator do comprimento de rampa e o declividade. Então, a gente vê também que são fatores da equação de previsão de perdas e as várias combinações, então, do grau de declive e o comprimento de rampa. Então, quanto daquele declive tem em rampa? Eu tenho uma declividade 10% e um comprimento de rampa de 15%. Então, eu tenho aí essa fração para ser utilizada, então, na minha equação. Então, aí, fator das práticas de cultura. Aí a gente relaciona essa perda que vai ser alterada ou não pela cultura e pelo solo, que pode ser descoberto e com práticas não conservacionistas, né? Então, o solo arado sem vegetação, o C, né, fator de prática cultural, tende a ser 1. E o solo com a vegetação nativa é 0,01. Então, isso significa essas variações. Vamos lá.
Cobertura com gramínea, cobertura com arbustos, árvores, então, em quantos por cento e qual o fator que eu vou utilizar, entenderam? É tudo para aquela fórmula. Práticas conservacionistas, então também utilizar esses valores para aquela equação de acordo com as práticas. Eu tenho aqui as declividades do terreno e aqui o tipo de manejo que eu vou adotar. Então, por exemplo, um plantio de morro abaixo vai ser maior a minha relação do que se eu utilizar, então, um terraceamento, né? Então, tudo está relacionado a essas características para aquela equação. As vantagens desses métodos de cálculo é de fácil compreensão e utilização, tem uma precisão certamente razoável, né? Muitas questões podem ser empíricas, mas é até razoável. A gente tem esses fatores para vários locais e as limitações que não prediz, né, a erosão em sulco, eu não sei se isso vai ocorrer ou não, e também não vai predizer a respeito da deposição e o aporte dos sedimentos, aonde eles vão ser depositados e a distância que eles vão ser depositados. Aqui é uma tabela, né, com a equação de perdas de solo, perdas de água, num cambissolo e latossolo, e a concentração dos nutrientes nos sedimentos de erosão também de um cambissolo e de um latossolo. Aí a gente tem o cambissolo aqui, né, nessa parte de cima, e o latossolo nessa parte de baixo. Então, se a gente observar as médias, né, a gente tem algo muito próximo aí, com algumas relações. Elas foram parecidas, a erosividade, e as perdas de solo já mudaram um pouco. Nós tivemos a cambissolo aí, uma média bem maior de perdas de solo, né? Em contrapartida, a gente teve uma média de perdas de água acumulada, média aí, né, muito maior de cambissolo do que do latossolo, da mesma forma. E a concentração dos nutrientes total, né, no sedimento de erosão. Então, a gente vai ter que a concentração dos nutrientes foi muito próxima em alguns deles e já muito maior num latossolo. Então, o latossolo, ele talvez não tenha essa maior estabilidade ou tenha uma quantidade de nutrientes maior do que o cambissolo. E quais são as consequências, né, das perdas que nós temos com relação à erosão? A gente vai ter a diminuição de fertilidade, produção, poluição, assoreamento dos rios e o deslocamento de massas de terra, que podem ocasionar acidentes, se a gente pensar isso próximo a estradas. Aí a gente tem aqui o simulador de erosão, né, que foi aquele modelo que eu passei para vocês fazerem e reproduzirem. A gente tem esses coletores, então isso é muito bacana, é feito aí no IAC. Eles instalam esses sistemas para calcular na cana-de-açúcar, né? E aqui o mapa muito bacana de suscetibilidade à erosão que temos no estado de São Paulo. Então vamos pegar aqui a nossa região, que eu costumo dizer que está aqui, ó, né, próximo ao biquinho, porque aqui já é Paraná, então a gente está muito perto dessa região aqui. Então, se a gente analisar, nós estamos com a erosão de média alta, né, aqui na nossa região. Então, a gente tem que fazer conservação de solo, sim, pessoal. E dentre essas práticas conservacionistas, a gente tenta entender que elas vêm para diminuir, né, algumas perdas, e elas podem ser de diversas formas, dentre elas vegetativas, edáficas ou mecânicas. A conservação do solo, ela não é só a adoção de uma prática, ela é um conjunto, é um sistema. E conhecer o solo é o primeiro passo para a gente conseguir conservá-lo. E esse planejamento conservacionista, ele deve ser muito bem criterioso para a gente ter um esquema de trabalho. Então, a gente tem que fazer uma adoção de um sistema de conservação do solo que, além dele contribuir para esse fim, ele também seja rentável, ele possa ser adotado na propriedade sem que utilize
sem que isso caia a sua produção ou que onere muito ao produtor. De caráter vegetativo, sempre fazer a introdução de uma cobertura vegetal, a gente tem, então, um plantio direto, um sistema ILPF, em que a gente agrega a gramínea, muitas vezes, a raiz nesse sistema de solo. Né? O reflorestamento, florestamento, recuperação das áreas que já estão em degradação, porque elas tendem a aumentar, o cenário é esse. Pastagem, né? A gente tem muito problema, então, como fazer essa recuperação ou evitar? A gente tem que utilizar, então, essas espécies que são mais indicadas, fazer um pastejo rotacionado, uma correção de solo, aumentar a fertilidade, evitar o superpastejo, né? Evitar também alguns tipos de adoção de práticas, fazer um relatório de área degradada, planta de cobertura, culturas em faixas, rotação de cultura, bordadura, quebra-ventos. Introduzir o que, pessoal? Introduzir a planta, a cobertura para esse solo. Esse é o primeiro passo para um sistema, uma prática cultural. De caráter edáfico, a gente não tem que fazer queimadas, né? Fazer uma calagem, porque eu fazendo uma correção de solo, eu aumento a agregação desse solo, eu faço uma boa adubação orgânica, verde, rotaciono culturas, né? A crotalária é um exemplo, a gente fala bastante aí sobre isso, a rotação das culturas, a deposição da palha no sistema, né? E as práticas de caráter mecânico, aí a gente entra mais numa questão onerosa da produção aí da propriedade. Então a gente tem que fazer algumas práticas mecânicas que se adequem à receita e à questão econômica do produtor. Então a gente tem distribuição, né, dos caminhos, conservação das estradas, plantio em nível, bacias de captação, controle de vossorocas, terraceamentos, e aí vem os cordões, né, em nível, os terraços em nível, terraços em gradiente, canais divergentes, canais escoadouros, terraços tipo patamar, banquetas individuais, banquetas contínuas, e isso é uma questão que eu vou colocar para vocês, pessoal. Todos esses terraceamentos que a gente está falando aqui, após vocês assistirem as aulas que eu deixarei gravada, que eu estou gravando agora, eu quero que vocês todos depois, a gente vai fazer uma discussão sobre os tipos de terraços que são hoje utilizados, a gente vai falar as culturas e as características deles, tá? As bacias de captação, né, muito comum aos terraços, então, esse aqui é um terraço embutido, tá? Esse aqui é um terraço embutido. O que é um terraço embutido? É feito muito em cana. É um terraço que ele tem uma altura, ele é meio inclinado, assim, mas você tem um bom aproveitamento, você planta nele todo, né? Você constrói ele aqui e você planta nele todo. As bacias de captação, né? Que são aquelas bacias que desviam a enxurrada. Controle de vossorocas, como vegetação. E o sistema de plantio direto, que está relacionado aí à deposição da palha, à ausência da movimentação, à rotação de culturas, né? Não ter o preparo do solo. A gente tem a palha que vai proteger o solo, vai aumentar a fertilidade, vai diminuir perdas de matéria orgânica pelo menor tráfego de máquinas, controle de planta daninho, desenvolver melhor sistema radicular da planta, né? As palhas aí, a soja sob palhada de aveia ou de trigo. E aqui um sistema de manejo mostrando para vocês as perdas de solo. Então, a perda de solo e de água é muito minimizado quando a gente adota sistemas conservacionistas, comparando sem cobertura, o arroz convencional, a soja em plantio direto. Bom, pessoal, essas são algumas das referências que foram utilizadas para a produção desse material. Eu agradeço e deixo um recado, que as terras estão relacionadas com as plantas, tal como os estômagos estão com os animais. E o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que cuidar do solo como a base para a minha produção agrícola.
Então, eu agradeço essa primeira parte da aula. Eu vou entrar com uma aula sobre um terraceamento prático que é adotado um sistema da Embrapa e a gente se vê na aula. Um abraço a todos.